Olá, me chamo Danilo Reis. Sou aluno do curso Sistema de Informação na Universidade de Salvador. Estarei juntamente aos meus colegas Jefferson Souza e Ian Ítalo apresentando o trabalho da matéria Estrutura de Dados, sobre listas encadeadas. Essa matéria é ministrada pelo professor Marcos Pacheco. O trabalho se baseia na utilização do uso de listas encadeadas para resoluções de problemas computacionais. Olá, me chamo Jefferson Souza e sou aluno do curso de Sistemas de Informação da Universidade de Salvador. Um breve resumo sobre lista encadeada. Uma lista encadeada simples é uma estrutura de dados composta de uma sequência de estruturas elementares chamadas nós. Cada nó contém uma informação útil, um dado, e a localização na memória do próximo nó na sequência. Naturalmente, a informação da localização do próximo nó deve ser guardada em um ponteiro. Temos aqui o problema. Criação de um programa para ler uma quantidade indefinida de números cedidas pelo usuário e, a partir deles, realizar o cálculo da média e o desvio padrão dos valores da lista. Tendo essas informações em vista, podemos ir ao código. Aqui, temos a criação da estrutura do tipo lista, que vai conter o campo info, que nesse caso definimos como float e será responsável por guardar a informação, e o campo prox, que definimos como struct, e guardará a localização do próximo nó. Nessa linha, temos a definição do ponteiro que aponta para o nó. Na estrutura lista, o ponteiro de cada elemento aponta para o próximo elemento. Já no último elemento, o ponteiro terá valor nulo e assim indicará o final da lista. Aqui temos a função que cria um novo nó e define sua info. Dentro dela, nessa linha, temos a alocação de um espaço do tipo lista na memória. E aqui, a definição da variável que será guardada no campo info. A seguir, essa função fica responsável por adicionar um novo nó à lista, e essa irá imprimir a lista. Aqui, temos o enquanto, que fica responsável por varrer a lista até encontrar um valor nulo. Como já sabemos, o valor nulo está no último elemento. Aqui, temos a função que irá calcular a média dos números cedidos pelo usuário. Novamente, temos o enquanto, responsável por varrer a lista, até encontrar o valor null, que, como já sabemos, será encontrado no último elemento. Aqui, a função desvio padrão, que fica responsável por calcular o desvio dos números cedidos pelo usuário. Novamente, o mesmo tipo de estrutura. Chegamos ao programa principal. Nessa linha, o ponteiro inicial da lista é chamado, e ocorre a inicialização como null, o que significa que a lista é vazia. Aqui, iremos receber os dados do usuário. E através da função adicionar, esses dados serão adicionados em nós, e esses nós à lista. Aqui temos o enquanto, que testa quando o usuário encerra a inserção de números. Aqui temos a função imprimir, que mostrará a lista ao usuário. Nessa linha, atribui a uma variável o resultado da função para o cálculo da média. E nessa, atribui a uma variável o resultado da função para o cálculo do desvio. Por fim, um printf fica responsável por mostrar os valores finais e os seus resultados para o usuário. Iremos rodar o programa. Ele solicita um número e pergunta se desejamos continuar. Sim. Outro número. Novamente pergunta. Mais um número. E ele nos mostra em lista os números que digitamos, o cálculo da média e o desvio padrão entre esses números. É isso, obrigado. Vou estar falando agora um pouco sobre a lista duplamente encadeada, que por definição são estruturas de dados semelhantes às listas simplesmente encadeadas. A alocação de memória é feita durante a execução e o que diverge ela da lista simplesmente encadeada é que a conexão entre os elementos é feita através de dois ponteiros.
um que aponta para o elemento anterior e o outro que aponta para o elemento seguinte. O problema sugerido será a criação de um cabeçalho, que será um programa capaz de inserir, excluir e exibir entradas digitadas pelo usuário. Então, essa é a estrutura do nosso programa. Nas 4 primeiras linhas, podemos contar com as bibliotecas que serão importadas. A partir da linha 6, podemos observar que teremos 3 funções mais adiante no nosso programa. Da linha 12 à linha 17, temos a estrutura do nó, que receberá um item do tipo int e terá um ponteiro nó que apontará para o próximo dado e para o dado anterior. Na linha 20, o ponteiro NOT, que foi renomeado na estrutura, ele apontará para o primeiro e último item e também atribuirá o tamanho da nossa lista. Aqui temos atributos do tipo typeDef, que redefinirá o nome do cabeçalho. E a partir da linha 28 temos as funções. Uma função insere, que irá receber o item com scanf, irá atribuir o tamanho da variável não ter, ponteiro novo apontará para o próximo dado que recebe 0, o novo também apontará para o item que recebe o valor de j, atribuído a variável tipo int, e aqui a estrutura dessa função. Se o primeiro item não receber nenhum valor, o novo item apontará para o interior e receberá 0. Logo, esse novo item atribuído como t será o novo item. Senão, esse item t apontará para o próximo, que será o novo, e o novo apontará para o anterior, sendo o último item. E o último será o novo último item. E assim, o tamanho da fila será aumentado com esse comando mais, na linha 47. Então, a próxima função será a função exibir, que exibirá todos os itens inseridos pelo usuário na lista. Primeiro ela vai checar se o primeiro elemento é vazio, ou seja, é 0. Se for, ele vai printar a lista vazia, como temos aqui na linha 58. Caso contrário, ele vai fazer enquanto não chegar ao final da lista, ou seja, enquanto o valor não for 0, item por item, através do printf. Ele também exibirá o total de itens inseridos na lista, baseado no tamanho, no ponteiro t, que aponta para o tamanho. Então, a próxima função do nosso programa será a função excluir, que terá por finalidade excluir algum item inserido pelo usuário. Primeiramente, ele vai checar se a lista possui elementos. Caso não possua elementos, ele irá dar um printf falando que a lista está vazia. Mas caso tenha elementos, ele vai pedir ao usuário que diga que elemento ele quer que exclua. E a partir daí teremos algumas condições para saber a posição exata de cada elemento da lista. Tendo feito as 3 funções que usaremos no nosso programa, podemos então passar para a função my, que será a nossa função principal do programa. Podemos observar que todos os dados foram setados como 0, como vazios no começo. Tanto o tamanho quanto o primeiro elemento, quanto o último. Então, ao executar o programa, o usuário terá a opção de escolher o que ele quer fazer. Se ele quer inserir um elemento, exibir um elemento ou excluir, chamando cada função de acordo com a seleção do usuário. Então, teremos o scanf para saber a opção que o usuário selecionou, logo após um switch,
que através do teclado conseguirá identificar que o usuário quer implementar no seu programa. Caso a função não seja 1, 2 ou 3 e 4, o programa exibirá uma função de erro e retornará para o menu, para o switch. Vamos então executar esse programa para ver como é o funcionamento dele. De cara, podemos ver que estamos no menu do programa. Vou selecionar a opção 1 para inserir um novo elemento nessa lista. Vou definir como 10. Eu já posso exibir esse elemento selecionando a opção 2, mas eu vou inserir mais um. Vou selecionar 20 e mais um elemento 30. E agora vou chamar a função exibir de número 2 para ver essa lista. Item 10, 20 e 30. Foram inseridos 3 itens na lista. Voltando para o menu, eu vou tentar excluir o valor de 10. Restando somente 20 e 30. Então vou selecionar a opção 3, que é excluir. Vou digitar o valor que eu quero excluir, que é o número 10. E exibir novamente essa lista, chamando a função exibir de número 2. Olha lá, restou somente o item 20 e o item 30. Agora eu vou tentar excluir um item que não está na lista. Vou chamar a função 3, que é excluir, e digitar 50. Ou seja, ele não vai fazer nada porque eu não tinha digitado nenhum valor 50. Vou dar um exibir e resta somente os itens que eu tinha digitado. E vou sair do programa. Ele retorna sucesso e tudo ok. Olá, me chamo Ian, sou aluno do curso de Sistema de Informações, Universidade de Salvador, Unifacts. Eu vou falar sobre fila circular. Vamos a um breve conceito. Considera o vetor como um arranjo circular, como se o seu final se ligasse ao seu início, não havendo interrupção. Então vamos aqui a um problema que envolve fila circular e depois eu vou mostrar um algoritmo que foi criado para solucionar este problema. Vamos criar um programa que usa uma fila para simular um sistema de atendimento. O programa deve incluir paciente, receber dados tipo nome, idade, CPF, atender o paciente, verificar pacientes que estão na fila, buscar paciente por CPF, mostrar sua posição na fila. E uma observação: a fila deve suportar no máximo 15 pacientes atendidos por dia. Agora vamos ao código. Para a construção desse programa, usamos as seguintes bibliotecas: Conium, stdio, stdlib, string, locator. Definimos também uma constante de 15 posições que está na nossa primeira estrofe. Essa estrutura recebe os dados do paciente com a variável nome, um vetor de caracteres, CPF, tipo char, e uma variável do tipo int. Aqui nós temos a estrutura da fila em si. Ela recebe as variáveis início, final e quantidade do tipo int e um vetor de cadastro recebendo 15 posições do tipo dado. Aqui nós temos uma função de retorno vazio que inicializa a fila, recebe um ponteiro f do tipo fila, que aponta para início recebendo 0, final recebendo -1, pois o final deve ser menor que o início para que a fila inicie, e recebe, apontando para a quantidade que recebe. Temos aqui a função itFun, que verifica se a fila está cheia, pois se a fila estiver cheia não vai ter como inserir novos dados na fila. A função empty, por sua vez, verifica se a fila está vazia, pois vazia não haverá como retirar dados da fila. Aqui temos a função enqueue. Essa função vai inserir novos dados na fila. Ela recebe como parâmetro um ponteiro f do tipo fila
e uma variável v do tipo dado. Primeiro ela vai verificar se a fila está cheia, pois se estiver cheia ela retorna zero. Caso contrário, a função executa cada ação inserindo um novo dado na fila. Aqui nós temos a função dequeue, que por sua vez vai retirar dados da fila. Ela recebe como parâmetro um ponteiro do tipo fila e um outro ponteiro v do tipo dado. Primeiro ela verifica se a fila está vazia. Caso a fila esteja vazia, ela retorna zero, pois não vai haver como retirar dados de uma fila vazia. Aqui nós temos a função que busca o paciente na fila por seu CPF. Ela recebe uma variável f do tipo fila, uma variável t do tipo dado e um vetor de caracteres c. Esse vetor vai ser comparado com o CPF para se encontrar o paciente na fila. Aqui nós temos a função vFila, que mostra todos os pacientes que estão na fila. E aqui nós temos a função menu para mostrar as opções do menu. Bem, aqui nós temos a nossa função principal, main, com a declaração de uma variável consultório do tipo fila, uma variável consulta do tipo dado e um vetor de caractere C, e uma variável OP do tipo int. Aqui nós chamamos a função que inicia a fila. Temos um do while com parâmetro enquanto o OP diferente de 0, e aqui vamos ter um switch case com o caso 1, que é para incluir paciente na fila. Ele solicita os dados CPF do paciente, nome, CPF e idade. Depois é chamada a função queue para incluir o paciente na fila. No caso 2, o paciente é atendido. Para isso fazemos a chamada da função dequeue. No caso 3, através da função vFila, mostramos a lista. No caso 4, fazemos a busca do paciente na lista através do CPF. O programa solicita ao usuário o CPF e chamamos a função busca, que vai buscar o paciente através do CPF. Caso o usuário digite 0, o programa será. Caso o usuário digite qualquer coisa que não esteja no menu de opções, nós mostramos na tela a seguinte frase: a opção é inválida. Agora eu vou mostrar como o programa funciona na prática. Primeiro vou escolher a opção inserir paciente. Agora vamos verificar a lista de pacientes. Agora vamos buscar um paciente por CPF. Agora vamos atender um paciente. E agora vamos verificar novamente a lista de pacientes. E é isso aí, pessoal.